Shalom. Nós vamos continuar com os nossos estudos sobre gente como a gente, personagens bíblicos que nos inspiram, nos desafiam, nos alertam. E queremos hoje falar sobre a vida de um homem que enfrentou obstáculos os mais diversos na sua caminhada e chegou vitorioso ao outro lado. Nós queremos pensar um pouquinho só, porque é uma vida muito rica. Queremos pensar um pouquinho sobre a vida de Abraão. Mas antes de entrarmos no tema, vamos orar. Pai, nós queremos pedir tua graça sobre nós, que a tua boa mão nos conduza nesse estudo e que o Senhor nos dê, ó Deus, condições de compreender as verdades da tua palavra e absorver essas verdades em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Quando nós pensamos em Abraão, logo nos vem à mente o episódio do Isaac, que quase é oferecido em sacrifício, na verdade é oferecido e quase é sacrificado. Pensamos no homem que teve que sair da sua casa, deixar toda a sua segurança com os parentes, com o pai, que era o patriarca, deixar tudo e sair numa caminhada incerta, com um Deus que ele não conhecia, numa experiência que era totalmente nova para ele. Mas Abraão enfrentou tudo isso, passou por essa situação e, como eu disse, saiu vitorioso. Mas ele acaba nos mostrando que eu e você, todos nós, todo ser humano, recebeu em si, dado por Deus, uma capacitação para suportar grandes provas. Às vezes, nós subestimamos a nossa capacidade de resistência, de resiliência. No entanto, quando nós olhamos o que acontece em muitos lugares de perseguição àqueles que têm fé em Jesus, quando nós olhamos em lugares em que o regime de governo é totalitarista, opressor, que persegue opiniões contrárias, nós vemos a capacidade de resistência que o ser humano tem. E quando nós olhamos para Abraão, vemos que Deus nos capacita a ir muito mais além, quando nós estamos alinhados com o seu plano maior. Quando, por exemplo, entra uma doença na nossa família, e muitas vezes vem aquela sensação de fragilidade, vemos muitas vezes o nosso ente querido enfermo, passando por um momento crítico, difícil, e nós pensamos, não vou resistir, não vou aguentar. Muitas vezes vemos essa pessoa falecer, e aí as nossas forças parecem que se esvão, não vamos suportar. Mas depois de um tempo, estamos de pé outra vez. Por quê? Porque Deus nos capacita sim. Quantos de nós já enfrentamos a luta da perda de um emprego, do descompasso financeiro em que as coisas saem do controle, as dívidas se avolumam e nós pensamos que é o fim da nossa vida. E aí passa um tempo, nós suportamos aquilo, enfrentamos aquele momento e chegamos do outro lado. Quantas vezes, por exemplo, nós começamos a nos questionar, não só com as coisas que acontecem conosco, mas que acontecem com outros que estão próximos, né? Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Às vezes nós temos amigos, conhecidos, ou sabemos mesmo que à distância, de pessoas cuja integridade é atestada, pessoas que são firmes no caráter, e essas pessoas muitas vezes enfrentam lutas, enquanto outras pessoas que fazem coisas ruins, cometem crimes, são violentas, essas pessoas não sofrem nada e passam sua vida muitas vezes sem colher na vida física, pelo menos aos nossos olhos, os frutos das coisas ruins que fizeram. Enquanto outras pessoas boas enfrentam lutas, enfrentam obstáculos, sofrem. Por que tudo isso? Porque muitas vezes nós oramos e colocamos diante de Deus pedidos, temos a certeza de ser a vontade de Deus, mas depois de um tempo de clamor, Deus diz não recebemos aquilo que tanto pedimos, tanto clamamos.
Ou simplesmente Deus demora. Coisas que aos nossos olhos poderiam ser rápidas. Deus poderia nos dar rapidamente, mas Deus não dá. Deus permite que o tempo passe e a gente não veja o fruto rapidamente. E então nos angustiamos no tempo da espera. O que é que nos mantém firmes? O que é que nos alimenta nesses períodos tenebrosos? O que é que faz com que eu e você estejamos vivendo situações como essas e permaneçamos de pé? Por quê? O que faz? O que nos alimenta? Na verdade, o que nos alimenta é ter um coração cheio de esperança. Quando o nosso coração é alimentado pela esperança, nós conseguimos nos manter de pé e avançar. O grande problema é quando, no meio da luta, nós permitimos que as dúvidas assolem a nossa alma. As dúvidas entram e começam a corroer nossa fé. As dúvidas entram e nós nos deixamos abalar, enfraquecer, desanimar, parar, retroceder. Mas a verdade é que quando o coração se enche de esperança, mesmo que a gente não esteja vendo no primeiro momento as coisas boas, o resultado, tudo que esperamos, a resposta da oração, a cura da enfermidade, o emprego novo, enfim, o passar dessa crise, dessa pandemia, mesmo que a gente não veja num primeiro momento, nós ainda permanecemos de pé. Por quê? Porque a esperança, ela fortalece. A esperança impulsiona para frente. E essa é a história de Abraão. Abraão não era um homem especial, não era um super-homem. Aliás, ninguém na Bíblia era super. Deus fez questão de registrar na Bíblia as falhas daqueles que o serviam. Aqueles personagens que nós consideramos heróis da fé, aqueles que estão listados em Hebreus 11, por exemplo, eles tinham as suas falhas e as falhas estão registradas na Bíblia. Porque Deus quer que eu e você entendamos que nós não precisamos ser perfeitos para ver Deus agir, nem para estarmos no centro da vontade de Deus. Então Abraão não era perfeito. Ele era um idólatra, ele saiu da terra de Ur dos caldeus, onde sua família habitava, onde estava a tribo do patriarca, o seu pai, Terá. E Abraão, então, é chamado por Deus. Deus chega para ele e diz: Abraão, vem andar comigo. E Abraão, então, sai da sua terra, sai da sua parentela, deixa de estar debaixo do comando espiritual, econômico, familiar do seu pai, para começar um núcleo familiar, econômico e espiritual novo. Então, Abraão não estaria mais subordinado às crenças do seu pai. Por quê? Porque o povo de Ur, dos caldeus, era um povo idólatra. Não apenas idólatra, eles eram politeístas. Eles criam em muitos deuses. Então, Abraão não fugia à regra, ele não era especial, ele não era diferente, ele não era um anjo que veio viver na terra e por isso não se contaminou com o politeísmo daquele povo. Não, ele era uma pessoa comum daquele lugar e ele seguia as tradições do seu povo, as tradições do seu pai. Por isso Deus disse para ele: sai da tua terra. E Abraão então teve que sair de Ur dos caldeus, abandonar a sua história, na verdade não esquecer, mas deixar para trás e começar uma nova história, porque ele teve que aprender na prática que Deus é único. Aquilo que o Senhor vai declarar de uma forma muito clara, por exemplo, quando fala com Moisés e o povo hebreu, entregando a lei, né? Shema, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é único. Abraão teve que aprender isso na prática, no andar com Deus. Ele tinha 75 anos quando saiu da sua terra. Sara tinha 65 anos. E eles começaram uma empreitada que eles não sabiam quanto tempo iria demorar. O fato é que foram 25 anos de caminhada até
Abraão e Sara terem Isaque. Veja, Sara, ou Sarai no início, depois Deus muda o nome para Sara, né? Era Abrão e depois Deus muda para Abraão, era pai exaltado e agora se torna pai de multidões. Então foram 25 anos para ter um filho da promessa. E quando o Senhor vem e fala com Abraão a respeito disso, né, dá essa promessa, eu vou fazer com que você tenha uma descendência tão numerosa quanto a areia do mar, quanto as estrelas do céu. Abraão, ele tem que lidar com aquilo emocionalmente. As crises vêm. Ele era um homem comum, ele era um homem como eu e você, uma pessoa como nós. E ele teve que enfrentar as suas crises emocionais para chegar ao ponto de conhecer Deus como Deus de verdade. Né? Por isso que ele, quando chega em Canaã, ele depois desce para Gerar e ali ele diz que a sua esposa Sarai era sua irmã. Na verdade, era meia-irmã, né? Filha apenas da sua mãe. Então, era meia-irmã, mas ele omite o fato de que era também esposa. Depois, ele questiona Deus. Eu tenho apenas um servo chamado Eleazar, né? Será ele o meu herdeiro? E assim vai, gera Ismael. Então, são situações de crise existencial, emocional, de um homem que já saiu idoso da sua casa, com uma mulher estéril, e recebe uma promessa de um Deus que ele ainda não conhecia direito, de que ele seria pai de multidões. Então essas crises passam, como eu e você enfrentamos, crises de incredulidade. Todos nós enfrentamos a incredulidade, todos nós passamos por momentos em que duvidamos. Isso é humano. Isso faz parte da nossa constituição, não somos perfeitos. O que precisamos é continuar caminhando em esperança. Não estamos conseguindo gerar aquela fé forte que nos faz vencer a dúvida de pronto, mas ainda temos lá no nosso coração a esperança e continuamos caminhando. Não, alguma coisa vai acontecer. Não, vai dar certo. Vai dar certo, Deus vai abençoar, Deus vai abrir a porta e a esperança nos impulsiona para frente. É exatamente isso que acontece. Então Deus vem e diz para Abraão: Abraão, eu vou te fazer pai de multidões. Agora, o que chama atenção é que quando Deus tem que fazer a promessa para Abraão, Deus, ele jura por si mesmo. Deus empenhou na promessa aquilo que ele tinha de mais valioso, a si mesmo. Veja que lá no capítulo 22, verso 16, o Senhor diz para ele assim: e disse, jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho. E a partir daí, Deus vai renovando com ele a aliança. Mas veja o que o Senhor diz nesse texto de Gênesis 22, 16. Jurei por mim mesmo. Por quê? Porque sempre foi, em todas as eras, necessário que quando alguém fosse empenhar a sua palavra, fizesse um juramento. Isso podia ser por escrito, isso poderia ser num pacto, isso poderia ser apenas no empenhar a palavra. Mas era necessário que tivesse algo ou alguém maior que pudesse garantir o cumprimento daquela promessa ou daquele juramento. E aí, o que nos diz o texto é que Deus buscou alguém. Deus buscou alguém por quem jurar e não encontrou, porque não havia alguém maior do que ele, então ele jurou por si mesmo. Quando a gente olha para Hebreus capítulo 6, os versos 13 a 15, nos diz que quando Deus fez a promessa a Abraão, ele não tinha ninguém maior, ninguém superior por quem pudesse jurar. Então ele jurou por si mesmo e ele disse, certamente eu te abençoarei e te multiplicarei. Quando Deus está falando isso para Abraão, e Hebreus capítulo 6 nos revela isso, lá no verso 16 ele diz assim, porque os homens
Eles juram pelo que lhes é superior. E o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Ou seja, chegou o ponto final, porque houve o juramento sobre algo superior. Por isso, quando Deus quis mostrar firmemente a sua promessa, Deus decidiu que ia firmar a sua promessa sobre um pilar, o maior de todos, sobre si mesmo. Ele jurou por si mesmo. Só que é interessante, Deus jurou por si mesmo e depois disse a Abraão e Sara: agora esperem. E aí a gente continua a história e vamos chegar lá em Gênesis 15, 10 anos depois, ele está caminhando por Canaã. São 10 anos de caminhada e de silêncio de Deus. Abraão não aguenta, ele chega: Senhor, quando é que essas coisas vão acontecer? E Deus então dá uma palavra de alento para ele, mas de uma expectativa um pouco estranha. Deus diz para Abraão assim: olha, a tua descendência será numerosa na terra, mas ela vai ficar cativa por 4 gerações, 400 anos. E depois desse tempo, eu vou tirar eles com mão poderosa e vou trazer eles para essa terra e eles vão possuir essa terra. Porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não está completa, ainda não chegou até mim. Então, quando Abraão está ouvindo de Deus isso, já havia se passado praticamente 10 anos de caminhada em Canaã. Aí a gente avança para o capítulo 17 e encontramos Deus falando com Abraão outra vez. E aí Abraão já está com 99 anos. Uau! Veja, ele saiu com 75, 10 anos depois 85, e agora ele está com 99 anos quando Deus vem falar com ele outra vez, e Deus renova a aliança, e Deus dá a ele a orientação para o pacto da circuncisão. Então, quando Deus fala com Abraão, lá no capítulo 17, Deus está dizendo: olha, você tem caminhado comigo, tem aprendido a andar comigo, eu renovo a minha aliança com você e eu quero dar um sinal visível. Porque isso também é algo humano, gente. Nós, às vezes, precisamos de coisas que a gente pode tocar, que a gente pode ver, que a gente pode sentir, coisas humanas, não apenas a fé em si. Então, Deus deu um sinal humano, que ele podia ver, tocar e sentir, que era a circuncisão, que era cortar a pele do prepúcio e de todo homem, né? E a partir dali, todos deveriam ter isso, inclusive os servos de Abraão. Então, quando Deus vem, manda ele fazer isso, e Deus renova o pacto dizendo que lhe daria uma grande descendência, Abraão riu disfarçadamente. Riu. O que é que Abraão sentia nesse momento? A pergunta é: o que vinha ao coração desse homem? O que é que estava no coração de Sara? Eu acredito firmemente que a mesma coisa que vem ao nosso coração, ao meu coração, ao seu coração, porque nós somos humanos e eles eram também. Então eu vejo um Abraão e Sara cansados de esperar. Um Abraão e uma Sara que já tinham no coração uma certa incredulidade. Por isso Abraão se ri. Naquele momento ele ouve e ele tenta disfarçar o seu riso, porque para ele era algo engraçado. Um homem idoso, já beirando os 100 anos, Sara, além de estéril, era também uma mulher que já estava idosa, já tinha passado o seu tempo, e então ele disfarça o riso e dá uma cobertada naquela situação. Mas o seu coração estava alimentando uma certa incredulidade. Aí a gente avança para o capítulo 18 de Gênesis, que é a sequência, ao mesmo ano, Abraão com 99 anos, e aí nós vemos um momento em que 3 anjos vêm ao encontro de Abraão. Na verdade, a Bíblia diz assim: o anjo do Senhor estava ali. Então eram 3, mas um deles era anjo do Senhor, era o próprio Deus. Uau, Deus
vem se manifestar de forma visível junto com outros anjos, porque ele quer falar com Abraão, o seu amigo. É o momento em que ele vem, renova a aliança, Abraão oferece comida, né, uma oferta ali, que é comida para eles, mas também o Senhor vem e renova o pacto de dar descendência e diz, olha, daqui um ano eu voltarei e Sara terá um filho. E Sara ri. Ora, nós vimos que primeiro foi Abraão. Abraão riu. Agora é Sara quem ri. Ela está dentro da tenda. Ela acha que ninguém está vendo, mas o Senhor viu. E aí o Senhor diz, olha, por que Sara riu? Será que há algo tão grande e impossível para Deus? E ela diz, mas eu não ri. Ele disse, é certo que você riu. Eu sei que você riu. E ali fica evidente uma coisa, Deus não estava reprovando ela. Deus estava dizendo, olha, Sara, eu sei o que vocês estão passando. E eu sei que você nesse momento está vivendo um clima de incredulidade. Mas eu quero dizer que isso vai acabar, porque daqui um ano você terá um filho. Às vezes é isso que Deus tem que fazer conosco. Deus até permite que a gente entre no clima ou na crise da incredulidade. Mas é no meio desse momento difícil de incredulidade que Deus vem ao nosso encontro e Ele então nos toca e Ele vem então e diz, olha, eu sei quem você é, eu sei que você não está crendo, eu sei que você está tendo dificuldade nesse momento, eu sei que a incredulidade bateu no seu coração, mas eu continuo sendo Deus e a minha promessa continua de pé. E eu quero dizer isso para você hoje. Talvez no meio de toda essa crise que temos vivido, de tantos momentos difíceis que estamos enfrentando nessa época, talvez a incredulidade tenha entrado no seu coração em algum momento, mas o Senhor está mandando dizer a você, não desanime, não pare. Deus sabe que você é assim, Ele sabe que somos pó, Deus sabe que você desanima, Ele sabe que você entra em crise, Ele sabe que você não consegue acreditar, mas Ele está dizendo para você, eu continuo sendo Deus. E as minhas promessas continuam de pé. Aquilo que Deus falou, Ele vai cumprir. O que prometeu, Ele vai fazer. Porque Ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Então permaneça de pé. Permaneça caminhando. Continue alimentando o seu coração com a esperança, como foi com Abraão. Então, quando olhamos para a vida de Abraão, nós vemos que ele chega nesse ponto. Os anjos vêm, é quando eles anunciam também o que iria acontecer com Sodoma, Gomorra, né? E nós vamos pular essa parte da história. E então chega o momento em que Isaac nasce. E quando Isaac nasce, Deus tinha dado a ordem para que desse o nome de Isaac, porque Isaac quer dizer riso. E é interessante uma coisa, porque chegou o momento que Abraão riu. O momento seguinte, Sara riu. E agora Deus diz, coloca o nome do menino de riso. E é isso que acontece. Quando Isaac nasce, eles dão o nome de Isaac, riso. E Sara então diz algo que para mim é fantástico. Ela diz, Deus me fez rir. Deus me fez rir. Agora, pensa comigo. Essa caminhada de 25 anos, de vai e vem, de crises e fé, de momentos em que eles estão cheios de esperança, mas outros momentos em que eles estão desanimados, em momentos que eles tropeçam porque não conseguem crer adequadamente, em outros momentos em que eles avançam porque veem que Deus é fiel, e assim vai a vida desses dois, e eles continuam caminhando, mas de repente nasce o riso. Não qualquer riso, mas o riso dado por Deus. Isaías 61, que é a mesma profecia que Jesus repete lá em Lucas capítulo 4, nos diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor. E veja bem, ele continua aqui falando de uma forma espetacular.
ele diz assim: a consolar os que choram. Ele diz ainda mais, preste atenção, isso é para você: pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Oh, glória a Deus! O Senhor é aquele que nos coloca em vestes especiais de alegria, de regozijo, de louvor, de adoração. Lembre-se, ainda que você esteja no meio de uma grande crise, no meio de um grande problema, enfrentando uma grande luta, Deus continua sendo Deus. E Ele é aquele que no devido tempo vai tirar as suas vestes de tristeza e colocar vestes de alegria. Vai colocar sobre você uma coroa, óleo de alegria, algo que trará para você regozijo. Abraão e Sara se riram pela dúvida, mas pouco tempo depois estavam rindo com a alegria do Senhor. E Neemias nos diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Por isso, quando Sara tem Isaque, ela diz: o Senhor me fez rir. Não foi uma alegria apenas de uma mãe que tem um filho, não foi alegria apenas de alguém que achou algo engraçado, foi a alegria de alguém que recebeu do Senhor algo especial, a alegria que veio do céu ao seu coração. Deus te fará isso. Não desanime, não se entristeça, continue caminhando, porque no devido tempo o Senhor te dará vestes de louvor. E você levantará a sua voz em alegria, em gratidão ao Senhor, porque Ele continuará sendo o seu Deus. Lembre-se, Abraão não era perfeito, você não é perfeito. Abraão errou várias vezes, você também errou. Abraão duvidou várias vezes, você também tem duvidado. Mas eu quero dizer para você: mantenha a esperança. Mantenha a esperança. Foi isso que alimentou Abraão. Lá em Romanos capítulo 4, os versos 18 a 21, esse é um texto tremendamente inspirador, porque diz que Abraão, ele esperou contra a esperança. Ele creu que viria a ser o pai de muitas nações, mas ele esperou contra a esperança. A esperança humana dizia: você é velho. A esperança humana dizia: Sara é estéril. A esperança humana dizia: Sara já passou a fase dela de ter filhos. Então, Abraão creu no sentido de manter a expectativa, mesmo quando as circunstâncias pareciam contrárias. Sabe, talvez você viva momentos assim, em que as circunstâncias estão falando o contrário. Parece que tudo está dando errado. Parece que as coisas não vão dar em lugar nenhum. Parece que tudo aquilo que você teve expectativa durante sua vida está se frustrando. Mas lembre-se, alimente o coração com a esperança. Fé e esperança andam juntos. Talvez haja crise de incredulidade, mas se você continua tendo expectativa e ainda mantém alimentada a esperança no seu coração, você não vai parar, não vai cair, e Deus vai te levar a bom termo. Por isso que em Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo, falando sobre isso, versos 24 e 25, ele diz: porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência nós aguardamos. Ou seja, esperança é não ver. Lembra de Hebreus capítulo 11? Fé é convicção das coisas que não se veem. E aqui ele está dizendo: olha, a fé e esperança andam junto. Então, na esperança nós fomos salvos, porque esperamos o que não vemos. Quando você entregou a sua vida a Jesus, com exceção de algumas pessoas, você não viu Jesus.
Quando você fala de certeza de salvação, ir para o céu, você não viu o céu. É uma esperança. Não vemos. Mas quando alimentamos a esperança, isso gera dentro do nosso coração expectativa. Mas às vezes fica difícil, né? Mas continue. Crer ou esperar contra a esperança, crer contra a esperança, às vezes é continuar crendo quando as coisas estão indo mal. Quando a fé parece ilógica. Sabe aquele momento que todo mundo olha para você e diz, não entendo sua fé. Ou então, esse aí parece louco. Quando zombam de você, é esperar contra a esperança. Quando vem a crise da incredulidade, você decide continuar. Quando há um silêncio de Deus e Deus não fala, Deus não responde, Deus não dá sinais. Ou quando Deus vem e diz não para algo que para você era tão precioso. Lembre-se, a fé que espera contra a esperança é a fé daquela pessoa que reconhece a soberania de Deus, não está entendendo nada, não compreende nada, mas continua entendendo Deus é soberano e tudo, absolutamente tudo está debaixo do seu controle. O verso 20 de Romanos 4 diz que Abraão não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé ele fortaleceu, dando glória a Deus, adorando, mesmo não entendendo, ele adorava. Então, quando a dúvida chegar, adore, coloque uma música, use a letra da música para adorar, fale com o Senhor. Talvez o seu coração não esteja pedindo, talvez você esteja com o coração tão pesado que você não saiba o que falar para Deus. Mas eu quero desafiar você, quando chegar dúvida, quando chegar tristeza, quando chegar angústia por causa das tribulações, da situação que nós estamos vivendo em nossos dias, eu quero desafiar você, levante um altar de adoração. Eu não sei como adorar, não tenho vontade de adorar, coloque uma música ali. Permita que a música entre no seu coração, no seu espírito e te conduza e te leve naquele momento. Permita que o Espírito Santo fale a você nesses momentos do teu silêncio. Nunca se esqueça, as promessas de Deus estão alicerçadas sobre um pilar. Eu vou repetir, as promessas de Deus estão alicerçadas sobre apenas um pilar. Ele mesmo. Ele jurou por si mesmo e ele cumprirá. Por isso, lá em Hebreus capítulo 6, os versos 13 a 17 nos dizem que quando Deus fez a promessa, ele não tinha por quem jurar alguém superior a si mesmo, mas ele jurou por si mesmo. Ele não tinha alguém superior por quem jurar e ele simplesmente decidiu, por mim mesmo eu jurei e te abençoarei. É assim que Deus faz com você nesse momento. E ele te diz, creia, continue crendo. Se há algo que está alicerçando as promessas de Deus para a sua vida, é Ele mesmo. Não são homens falhos, não é o mundo que terá um fim, não é dinheiro que se acaba, não são bens que a traça corrompe ou corrói. O que dá segurança de que Deus cumprirá as suas promessas é o seu caráter, é quem Ele é. Então, lembre-se, Deus é soberano. Deus pode provar-nos e muitas vezes vai nos provar. Ele pode dizer não muitas vezes. Ele pode nos fazer esperar o quanto for, mas Ele continuará sendo Deus. Ele continuará sendo Deus soberano, porque Deus jamais mentirá. Deus jurou por si mesmo e as promessas que Ele fez estão firmadas sobre Ele mesmo. Então eu quero terminar deixando para você uma palavra de alento, de encorajamento. Quando descobrimos que é impossível que Deus minta, e Hebreus nos fala isso, quando nós descobrimos que é impossível Deus mentir, encontramos forte alento, encorajamento, refúgio de esperança, âncora para a nossa alma. Então agarre-se nesse único fundamento. Deus jurou por si mesmo. É impossível que Deus minta.